aprender do jeito certo. O que é esse aprender do jeito certo? Você já fez receitas da internet? Eu já fiz várias, no início. Errei praticamente todas. Por quê? Porque muitas receitas na internet, tem receita que funciona? Claro que sim. As minhas estão na internet, funcionam. Tem de outras pessoas que também funcionam. Mas a grande maioria está com algum problema. Seja na formulação da receita, seja na hora de a pessoa te ensinar a fazer. Por exemplo, a pessoa vai lá, te ensina. Quais eram os vídeos que eu via, né? Vai lá, faz a receita, a pessoa tá lá no vídeo misturando todos os ingredientes, não fala sobre os ingredientes, não fala a ordem de adição, não fala a temperatura de forno, não fala tempo de forno. Muitos não falam o tamanho da forma. Isso é tudo informação que ela tá escondendo de você e que faz total diferença na receita. Isso é jeito errado. Ela não te fala que se a sua massa não ficar úmida o suficiente como a que ela poderia mostrar no vídeo, mas ela não mostra, você tem que adicionar mais água. Ou o contrário, se ficar muito cremosa, como é que você corrige essa massa? Ninguém te explica isso. Esse é o jeito errado. Porque quando a gente trabalha com receita sem glúten, a gente tem que observar mais. A gente tem que sim ter um cuidado maior na hora de executar essas receitas. Porque a chance de errar é maior. Por dois motivos. Primeiro, você não tem experiência com esses produtos. Nenhuma. Segundo, porque a gente usa uma quantidade maior de ingredientes. Ingredientes em quantidades pequenas. Quantidade que eu digo no número. Um número maior de ingredientes. Ingredientes em quantidades pequenas. E ingredientes que, se você aumenta um grama ou diminui, você pode perder a receita inteira. Isso você tem que saber. Mas ninguém te fala isso. Então isso é jeito errado. O jeito errado é pegar receita aleatória na internet, fazer do jeito que tá falando lá, misturar de qualquer jeito, levar para assar em qualquer temperatura sem entender como funciona a receita sem glúten e leite. Você precisa entender, senão você vai ser uma replicadora de receitas que vai acertar uma vez, vai errar 5, vai acertar uma receita, vai jogar 5 receitas no lixo. 5 é por baixo, eu joguei 8 de pão. 8 receitas de pão direto no lixo. E eu detesto desperdiçar comida. Por que eu joguei? Porque não dá pra comer. Intragáveis. Não tinha condições de a gente consumir aquilo. É isso que eu quero te prevenir. O jeito errado de fazer receita está disponível na internet para você replicar. O jeito certo não tá. E eu quero que você aprenda do jeito certo para você fazer tudo o que você ama. Ah, mas por que você não está ensinando uma receita? Porque receita não resolve a sua vida. Aprender a fazer uma receita não significa que você entenda as bases do sem glúten e do sem leite, que são fundamentais para que você acerte qualquer receita. Tem alguns vídeos, né, que eu falo sobre como deixar o pão macio e tal, e as pessoas já perguntam, mas cadê a receita? Chega de receita. Eu vou te ensinar receita na semana? Eu vou te ensinar uma receita. Só que antes da receita, você vai aprender e entender por que eu tô te fazendo aquela receita. Quais ingredientes eu usei e por que eu usei. Porque isso é o mais importante. Você precisa entender, por exemplo, que quando a gente está trabalhando com receita sem glúten, a gente precisa saber que não precisa de equipamentos novos, de equipamentos potentes para ter resultados perfeitos. Ah, não, eu só vou começar a fazer minha receita quando eu comprar uma batedeira planetária. A minha tá ali. Eu uso, mas não é porque ela deixa a minha receita perfeita. É porque eu tenho praticidade com ela. Eu faço pão à mão. Misturo à mão tranquilamente. Não precisa de batedeira planetária. Não precisa de forno novo. O que você precisa? Conhecer o seu forno. Só isso. O termômetro de forno é o que vai te auxiliar mais nisso. Eu não vou te mostrar o termômetro porque o meu está dentro do forno quentinho, né? Assando ali meu pão. Mas um termômetro de forno, se você colocar na internet, custa 12, 15 reais. Aquele analógico que você pendura na grade. Que vai resolver muito das suas receitas. Porque um erro de temperatura pode te fazer perder a receita. Ah, eu vou jogar fora? Não necessariamente. Mas não vai ficar perfeita. Exemplo, o pão francês é uma receita que a gente precisa estar com a temperatura afiada. O forno tem que estar aquecido na temperatura correta. Senão, o seu pão francês não tem o salto de forno
Não abre a pestana, não fica com a casquinha fina, crocante, com o miolo sequinho. Se o seu forno estiver frio, o seu pão francês não vai crescer e vai ficar duro com a casca grossa. Então, o termômetro de forno é que vai te dizer: meu forno está na temperatura correta, então eu já posso colocar meu pão para assar. Tem muita gente que chega para mim e fala: ah, não, mas o pão francês ficou duro. Por quê? Temperatura errada. Simples assim. Se você conseguiu modelar com um pouquinho de dificuldade aí, porque a massa é assim, ela vai grudar na sua mão, ela tem que grudar na sua mão, mas você conseguiu modelar e mesmo assim o seu pão não cresceu dentro do forno, criou uma casca dura e grossa, seu forno estava frio. Então, você não tem que comprar um forno novo. Não. Você tem que ter um termômetro ou você tem que conhecer muito bem o seu forno. Aqueles fornos velhos de guerra, sabe? Forno velhinho, mas que assa que é uma beleza. Se você já conhece o seu forno, já sabe qual é a temperatura que ele marca, dependendo da altura do botão que você coloca, tá legal. Usa o seu forno. Não tem que ficar gastando se você já tem os seus equipamentos para ter receitas perfeitas. É diferente se você tem restrição ao glúten que reage à contaminação cruzada ou alergia ao leite, é diferente. Aí sim você tem que pensar em equipamentos novos por conta da contaminação cruzada. Mas pelo objetivo de ter receitas perfeitas, você não precisa de batedeira, você não precisa de forno novo. Você precisa conhecer o que você tem. A receita você faz à mão, você não precisa de batedeira. Se tiver, ajuda. Com certeza, né? A batedeira é que vai misturar sua massa muito bem. Se não tiver, braço. Funciona. Funciona porque eu faço, porque minhas centenas de alunas e alunos fazem também. Às vezes a gente tá com preguiça de sujar a batedeira. Pegar a batedeira, às vezes ela fica alta. Ah, tô com preguiça, vou fazer na mão. Funciona.